Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Lar Dona Guiomar. Alguns recadinhos iniciais. Vamos desligar o nosso celular ou deixar no VibraCal. Evitar conversinhas paralelas, né, que tiram a atenção do conteúdo que o palestrante está passando para a gente, e também a gente tira a atenção do próprio palestrante. Após a palestra, vocês podem se manter sentados, que a responsável pelo passe vai chamar fileira por fileira para tomarem o passe. Quem não quiser, não tem problema, finalizando a palestra, pode ir para casa e retornar quando quiser. Quem também sentir necessidade de conversar com alguém da casa, algum trabalhador, sobre algum problema que está passando, nós chamamos de conversa fraterna. Então, após o passe, retorne para o seu lugar e pode até levantar a mão, pedir para alguém de um dos trabalhadores, ele vai até você e vai conversar. Nós temos também ali na mesinha 2 cadernos de intenções. Um é para os desencarnados e outro para os encarnados. É só colocar o nome da intenção, o nome completo, por favor, que durante a semana a casa vai orar pelas intenções. Bom, continuamos com a nossa arrecadação de roupas, né, para o frio agora, de cobertas, de sapatos. Então, quem puder colaborar, tiver em casa alguma coisa que não usa, pode trazer limpinho, né? A gente deixa ali e vamos doar para quem está precisando nesse frio que vai chegar. E é isso. Pão do Sopão vai ser sábado, né? Nem vou falar nada, tudo ok. Antes da oração eu vou ler um trechinho hoje de um pensamento pra gente. Perante os amigos. O amigo é uma bênção que nos cabe cultivar no clima da gratidão. Quem diz que ama e não procura compreender e nem auxiliar, nem amparar e nem servir, não saiu de si mesmo ao encontro do amor de alguém. A amizade verdadeira não é cega, mas se enxerga defeitos nos corações amigos, sabe amá-los e entendê-los mesmo assim. Teremos vencido o egoísmo em nós quando nos decidirmos a ajudar ausentes amados a realizarem a felicidade própria, tal qual entendem eles. Deva ser a felicidade que procuram, sem cogitar de nossa própria felicidade. Em geral, pensamos que os nossos amigos pensam como pensamos. No entanto, precisamos reconhecer que os pensamentos deles são criações originais deles próprios. A aventura real da amizade é o bem dos entes queridos. Assim como espero que os amigos me aceitem como sou, devo, de minha parte, aceitá-los como são. Toda vez que buscamos desacreditar esse ou aquele amigo, depois de havermos trocado convivência e intimidade, estaremos desmoralizando a nós mesmos. Em qualquer dificuldade com as relações afetivas, é preciso lembrar que toda criatura humana é um ser inteligente em transformação incessante. E por vezes, a mudança das pessoas que amamos não se verifica na direção de nossas próprias escolhas. Quanto mais amizade você der, mais amizade receberá. Se Jesus nos recomendou amar os inimigos, imaginemos com que imenso amor nos compete amar aqueles que nos oferecem o coração. Agora vamos fechar os nossos olhos. Obrigada, Senhor nosso Pai,
por mais um dia de estudo, de acolhimento, de amor. Pedimos a sua bênção e a sua luz e que cada um encontre a palavra amiga que necessita e que faça a sua semana mais iluminada e mais amorosa e com realizações. Que assim seja. Agora, vou chamar aqui o nosso amigo e palestrante de hoje, Marcelo. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Você não vai sentar? Você quer crescer? Bom, todo mundo acho que já ouviu aquela frase de que só existe uma coisa certa nessa vida, né? Que é a morte. A única coisa garantida que a gente tem quando está aqui é a morte, né? Mas não é verdade. Tem mais uma coisa que é certa, que é inevitável nessa vida, nesse planeta, nesse estágio que a gente está, é o sofrimento, a dor, principalmente a dor. Por quê? Porque nós vivemos ainda num planeta material, né? E que faz parte dessa materialidade a dor. Nenhuma vida, nenhuma existência está isenta de sofrimento, de dificuldades, de sabores, de tristezas, né? Existem momentos bons, alegrias, felicidades, mas não é isso, não acontece o tempo inteiro. Não sei se vocês já ouviram falar sobre Buda. Buda tinha uma frase sobre dor e sofrimento muito interessante. Primeira vez que eu ouvi, eu fiquei pensando, nossa, como ele tem razão. E hoje eu tendo a divergir um pouquinho. Ele dizia assim, que nesse planeta, que nesse estágio, né, nessa vida, a dor é inevitável, não tem como fugir da dor, mas que o sofrimento é opcional. Pô, é forte, né? Por quê? Porque ele dizia assim, a dor é uma coisa inerente, a gente precisa, a dor é necessária, a gente precisa da dor tanto quanto precisa do medo. A gente não tem dor, a gente torce o pé e não sente dor, daqui a pouco a gente está querendo correr e vai acabar quebrando, tendo um rompimento de tendão. Medo é a mesma coisa. Aquilo limita o que a gente sabe que não vai fazer bem, que não é legal. Ajuda a gente a discernir o que é bom, o que é mal. E o sofrimento é quando a gente não aceita essa dor. Quando a gente não aceita as coisas que acontecem com a gente, as dores que acontecem na nossa vida. Então, ele faz essa diferenciação. A dor é física, a dor é material, mas o sofrimento é emocional, é moral. No livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Kardec fala sobre a dor, fala sobre o sofrimento. A justiça das aflições. Então, ele começa citando isso e falando os tipos de aflições. Mas, basicamente, tudo retorna para aquilo que a dor realmente tem de utilidade, que a dor é pedagógica, a dor é uma professora, ela ensina a gente o que é bom, o que é ruim, o que nos faz bem, o que não nos faz bem, e lógico, pensando individualmente e pensando coletivamente, porque, isso faz bem para mim, mas não faz bem para a coletividade, isso não é o bem, né?
O bem é o que não prejudica o próximo, faz bem a todos. Porque se todo mundo está bem, a gente vai estar bem. Então, tem muita coisa, mas vai redundar nisso. Então já está explicado, né? Já respondi a pergunta, a gente pode encerrar a palestra. Ó, é rápido, hein? Brincadeira. Lá no Evangelho, nesse capítulo, ele começa citando, geralmente que vocês conhecem o Evangelho segundo o Espiritismo, quem não conhece, fala assim, o Evangelho dos Espíritos. Não existe Evangelho dos Espíritos. É o Evangelho de Jesus, dos 4 evangelistas, né? João, Marcos, Lucas e Mateus, interpretado pela visão do Espiritismo, pela visão que o Espiritismo dá dessas coisas todas. Então, em cada capítulo, ele pega algumas partes, especialmente aquelas partes, vamos dizer assim, a gente chamaria de evangélicas, porque Jesus veio falar de um monte de coisa, a Bíblia tem uma série de coisas, o Novo Testamento também, as cartas de Paulo, Pedro, várias coisas, mas o Kardec fala no começo do livro assim, vamos nos concentrar naquilo que ninguém discute, que é a moral cristã. Então ele traz lá em cada capítulo como é que fala mesmo? Uma citação, né, tirada ali da Bíblia. Então essa começa com as bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque eles serão saciados. E continua. Essas bem-aventuranças, não sei se vocês sabem, fazem parte do Sermão do Monte, ou conhecido também como Sermão da Montanha. É nesse sermão que ele fala das bem-aventuranças e também fala do Pai Nosso, quando ele ensina a gente a primeira prece, né? A primeira cristã, vamos dizer assim, a primeira que ele ensina, é o Pai Nosso. O Pai Nosso está ali. Então, essas bem-aventuranças ele fala, são várias, né? E todas de certa forma têm ligação, mas para o nosso assunto, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Só que esses consolos, essas consolações que Jesus promete, não são para essa vida, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que têm sede. Não vai resolver, até porque já faz muito tempo e a gente continua com as pessoas com as aflições, com sede de justiça e etc. Então, essas promessas são para a vida futura. O que é a vida futura? É a vida depois da carne, é a vida do plano espiritual. E não teria muito sentido mesmo se não fosse isso, se não fosse no futuro. Mas mesmo a gente acreditando no futuro, na vida espiritual, na continuação, dificilmente a gente consegue conceber uma explicação boa para sofrimento, né? Sofrer para merecer o céu, né? O mundo, o plano espiritual bom. Por que a gente precisa sofrer? Precisa mesmo sofrer? Bom, Kardec divide lá os tipos de aflições entre presentes e passadas. E quem lê vai ver lá que ele fala que está dividido em 2, mas na verdade são 3. Pelo texto a gente vai perceber lá que tem mais uma. Mas quais são as presentes? As aflições, as dores, os sofrimentos presentes? São aquelas que a gente faz para a gente mesmo, né? A gente tá frio e quer sair de camiseta, né? Você sabe que no outro dia você tem prova, você não estuda, fica até tarde na gandaia, bebe demais, fica com um fígado ruim. É a gente que está fazendo pra gente, né? É teimoso, vive brigando, se irrita com tudo. A gente está arrumando confusão pra gente. Então, as consequências disso acontecem, acabam chegando. Né? Às vezes, como Deus é muito misericordioso, a gente faz várias vezes até começarem a chegar as consequências de verdade, né? Mas acabam chegando. Essas aflições, essas dores, são por erro nosso, por uma causa que a gente mesmo fez. A gente causou aquela consequência, né? A história da semeadura
opcional, mas a colheita obrigatória. O que você semeia, você colhe. Isso também é uma coisa que a gente fala muito, mas, assim, já teve vezes de uma pessoa numa palestra me perguntar assim, então quer dizer que se eu matei uma pessoa com um tiro, eu vou ter que morrer também tomando um tiro. Então, e essa pessoa que me matou? Isso não vai acabar, né? Eu falei, é verdade, porque não é assim. Olho por olho, dente por dente, já dizia Gandhi, e o mundo vai acabar cego. Na verdade, a misericórdia de Deus é tão grande que a gente não precisa pagar desse jeito. Na verdade, o mal se paga com um bem, não se paga com outro mal. Porque senão, é isso mesmo, a gente vai ficar naquele círculo infinito que a gente vê nas reuniões de obsessão, o espírito vindo, ele fez isso comigo, a gente mostra para ele, mas você fez isso para ele antes, mas antes também ele fez outra coisa, não vai acabar nunca isso. Então, se ninguém perdoar, se ninguém sair dessa roda, não acaba. Então, a gente tem essa oportunidade de mudar isso. É o que a gente faz com a gente. Mas todas as dores, todos os sofrimentos são esses que a gente causa para a gente? Sejam emocionais, sentimentais, físicos? Não, tem algumas coisas que estão na cara que não tem nada aparentemente a ver com o que a gente fez. A pessoa nasce cega, e o que ela fez? Não é? Eu tenho um amigo de infância que o pai tinha sífilis, mesmo assim não se cuidou, não se tratou, teve 4 filhos. Um cego de nascença, o segundo tinha um ligeiro retardo mental, muita gente boa, mas não era 100%, né? Assim, em termos de inteligência, tal, de capacidade de entendimento. O terceiro enxergava muito pouco e estava ficando cego. Foi ficando, progressivamente, quando ele tinha acho que uns 13, ele ficou cego. Desde os 7, 8, ele já frequentava a escola especial, porque estava na cara que não tinha alternativa, ele já aprendeu Libras enquanto ele via. Teve um pouco mais de sorte do que esse meu amigo, que é um ano mais velho do que eu. Um amigo, né, não daqui, de Ourinhos, onde eu cresci. E está cego até hoje. Se deu bem na vida, financeiramente, materialmente, emocionalmente, mas ele não sabe o que é vermelho. Não adianta falar, nossa, o olho da Carla é azul. Ele fala, o que é azul? Ele diz que é a cor do céu, né? Mas não faço ideia do que seja. Esse cara fez alguma coisa para merecer isso? Ele nasceu assim. Bom, se a gente contar a nossa vida lá do berço não, da fecundação até o túmulo, não é injusto, né? Não tem como. É óbvio que isso está no passado. Então essas são as causas passadas que Kardec fala. E aí a gente precisa falar de reencarnação. Porque se a gente acredita em Deus, e Deus tem que ser, que criou tudo, com uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, tem que ser um poder absoluto, não dá nem para comparar. A gente é relativo, eu sou mais alto que ele, eu sou mais feio do que ele, mas a gente é relativo. Deus não é, Deus é absoluto. Então, tudo que a gente puder imaginar, que mesmo assim a gente já está viajando na maionese, na verdade, falar que ele é bom, que ele é fiel, são umas coisas, a gente está pensando em características nossas. Ele é absoluto em tudo, mas como a gente tem dificuldade de entender esse tipo de coisa aqui na matéria, vamos falar então das nossas qualidades, vamos dizer. Ele é bom, então ele é perfeição, ele é a maior bondade que tem. Ele é justo, é a maior justiça, não tem um erro na justiça de Deus. Opa, mas espera aí, esse povo que nasce desse jeito? Só a reencarnação pode explicar e fazer lógica esse tipo de sofrimento. Porque se não tem reencarnação, a gente não tem outras experiências, né, sucessivas na carne, não vidas, né? A gente não tem um monte de vida, a gente só tem uma vida, com várias experiências no corpo. A gente é espírito imortal, eterno, passando por uma experiência provisória, temporária. Aí faz sentido, né? E, claro, a gente poderia falar de muitas coisas para explicar a reencarnação, mas
A gente vai falar só de passagem assim por conta de que o assunto é dor, é sofrimento. Então, a reencarnação não vai explicar. O que esse meu amigo fez eu não sei, mas certamente ele tem alguma coisa atrás. Tem situações que a gente não sabe, mas a gente mais ou menos tem ideia. Jesus falava, ó, se vocês prestarem bem atenção em vocês vão saber. E, né, os espíritos dizem, presta atenção no que você sente, em como você é, e você vai ter uma noção de quem você foi e o que você fez. Né? Então essas causas desses sofrimentos, esse tipo de sofrimento, estão no passado. Tem um caso famoso de um rabino americano, eu esqueci o nome dele agora, ele tem um livro que o título é Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por quê? Esse rabino, né, ou seja, um padre, um pastor judeu, do judaísmo, um rabino, ele teve um filho que tinha uma doença conhecida como progeria ou progéria, vocês já ouviram falar. É tipo o Benjamin Button. Só que não exatamente do jeito que o filme ele nasce normal, mas começa a envelhecer muito rápido. Muito rápido. E a expectativa de vida é 15 anos, para falar que foi bem na velhice dele. Normalmente é lá pelos 10, ele vai envelhecendo muito rápido e vai tendo as doenças da velhice, né? E terrível, né? Você ter um filho e olhar e falar assim, passou um ano, parece que passou 5, passou 3 anos, parece que passou 15. E não é que tipo, já ficou adolescente, cresceu do tamanho do adolescente, ele é pequeno, mas está todo envelhecido. Então esse rabino escreveu isso. E se a gente procurar na internet, a gente acha milhares de vídeos de explicações por quê. Só que, porque Deus quer assim, Deus sabe mais, Deus é justo, Deus é perfeito, tudo isso que a gente fala. Mas se você não botar reencarnação nessa história, não faz sentido. A gente tem que forçar para, sabe? Teve uma época na minha vida que eu me tornei ateu, entre aspas, né, vamos dizer, porque eu falei para meus amigos assim, eu não acredito em Deus. Que absurdo, ficaram uma noite inteira, todo mundo em cima, tentando me convencer, você não pode, que absurdo. Não faz sentido. Nunca tinha ouvido falar nessa época, nem reencarnação, nem espiritismo. E por isso, não faz sentido. Você tem Deus bom, perfeito, justo, e tem esse tipo de coisa. Elas não batem. Não, mas você tem várias existências, você mesmo faz para você, é consequência dos seus... papai, tudo bem. Senão, não. Ele cria, essa daqui vai nascer bonita, com zóio azul, lindo, mas aquele ali vai nascer cego, feio, manco. Que justiça que é essa? Não tem justiça, né? Então, a reencarnação é a única explicação. E a gente, então, entende uma série de sofrimentos, de dores que a gente tem e que não pode explicar por erros que a gente cometeu, né? Aqui e agora. Mas, lá no Evangelho do Segundo Espiritismo, tem mais para frente, Kardec, aliás, é uma mensagem, uma psicografia, uma mensagem dos Espíritos, não lembro o nome do Espírito, nem lembro se essa especificamente está assinada, porque se vocês repararem e forem ler, cada capítulo tem uma explicação, Kardec, né, explica, desmonta outras teorias, é maravilhoso. Mas depois tem umas mensagens, algumas têm o nome, outras não tem, mas mensagem dos Espíritos. Essa daí, não lembro. Mas ele fala assim, enganam-se vocês se acham que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todos os sofrimentos, todas as aflições são porque você fez alguma coisa errada. Errada no sentido de não foi bom, não foi vantajoso para você mesmo, para o seu crescimento. Ou agora, ou numa vida anterior, numa passagem, numa encarnação anterior. Mas que mais situação a gente pode ter aflição? Aquela que no começo o Buda falou. Faz parte da natureza, faz parte do mundo material. E o que acontece? A gente vem para evoluir, a gente vem para crescer,
para aprender, né? E desenvolver inteligência e sentimento, o emocional e o mental, e evoluir, porque assim, era a gente que estava lá, né? A maioria se não estava ali, estava no entorno, mas éramos nós que estávamos lá na época de Cristo que veio contar, e veio trazer a mensagem. E antes a gente estava lá em Moisés, no Egito, em todos esses lugares. A gente não tinha capacidade de entender muito bem as coisas que estavam falando. Então a gente vai aprendendo para entender cada vez melhor, né? Eu lembro que quando eu estudei, né, lá no comecinho, no primário, hoje já mudou o nome, né? Nem sei direito o que era, mas na quarta, quinta série, a gente aprendia que o átomo é formado de três pedaços, né? Tem o núcleo, tem os elétrons, tem os prótons. Hoje a ciência já sabe, é lógico que eles constroem aqueles negócios imensos embaixo da Terra, aqueles colisores de partículas, mas eles provam que existem inúmeras, cada um desses é dividido em inúmeras partículas. Tá? Já ouviram falar do bóson de Higgs, ou a partícula de Deus? A partícula que quando é mandada assim num anteparo, tem duas frestas, ela passa. Se tiver alguém observando, ela muda. Como assim? Se tiver alguém olhando, ela muda. Ou seja, sabe, tem umas chega a virar quase místico, esotérico, porque parece que não faz sentido, né? Não é ciência. Mas é a realidade. Então, tem tanta coisa ainda para a gente entender e aprender. E então a gente precisa mais oportunidades para ir evoluindo. E é para isso que a gente está aqui. Só que tem algumas coisas, essas coisas assim, nossa, é legal tal, mas e aprender a ser paciente? E aprender a ter tolerância? E aprender a respeitar a opinião alheia e o jeito do outro? É difícil, né? E às vezes a gente tem que aprender a mudar o que a gente é. Só que o que acontece? A vida dá uma porção de avisozinhos. Acontece um negocinho. O que acontece é que a gente geralmente faz de conta que não está olhando e não quer muito prestar atenção nisso. Então, a vida vem e dá mais uma cutucadinha. E geralmente a gente não se mexe. Sabe aquela historinha do cachorro no posto de gasolina? Conhece? O cara estava na estrada viajando, viu o posto, entrou para abastecer, chegou, parou o carro, desceu, falou, completa o tanque e tal. Então como é que é, né? Aí ficou lá esperando. Aí ele viu, tinha um cachorro perto da bomba de combustível, tinha uma madeira embaixo, e o cachorro estava deitado em cima, e assim, ganindo, baixinho. Não sei imitar bem, mas é isso, vocês entenderam. O cara perguntou para o frentista, mas por que o cachorro está chorando? O que acontece aqui? O frentista falou para ele que ele está em cima de um prego. É um prego com uma ponta. O cara, prego? E por que ele não sai? Aí o frentista falou, é que está doendo o suficiente para ele chorar, mas não está o suficiente para ele sair de cima. A gente faz isso na vida. Já pararam? Está doendo, mas não vou. Não. Amanhã eu tenho que acordar cedo, eu vou passar o dia assim, mas eu insisto em ficar acordado até mais tarde, para ver o filme que não faz diferença na minha vida, ou ficar vendo no Instagram, sei lá o quê, entre outras coisas. Então a gente às vezes precisa de um cutucão mais forte. Essa dor que vem e cutuca, porque aí a gente toma um susto e dá um pulo, porque a gente precisa ir para frente. Essa é uma coisa também que é inevitável, só que é inevitável ao longo das encarnações, é evolução, progresso. Não tem como a gente querer ficar parado, só que Deus deu o livre-arbítrio, né? E Ele respeita demais nosso livre-arbítrio. Se a gente quiser ficar parado, a gente fica. Pode ficar 1, 2, 3 encarnações, 4, parado. Não sai do lugar, não melhora, não faz nada de diferente. Mas vai chegar uma hora que a dor vai apertar tanto que a gente vai ter que dar um jeito. Isso é inevitável também. Não, né, em cada encarnação, como é o caso da morte, é o caso da dor. Mas é inevitável também. Porque nada escapa à evolução. A gente tem um determinismo, um destino
O destino é evoluir. Ah, é destino ou livre-arbítrio? O que acontece é livre-arbítrio quando você faz. Depois é destino porque você fez. Você jogou a semente de abóbora e você não vai nascer maracujá. Então, agora, essa evolução é determinística, mas a gente tem o livre-arbítrio para escolher como a gente quer ir. Se a gente bota no GPS que precisa ir para Descalvado e ele mostra o caminho pela SP-270 e eu falo, não, eu quero atravessar por aqui, vou sair lá pela usina, vou dar a volta, vou pegar aquela outra pista, vou pegar a terra, não sei o quê. Porque aí vai, esse caminho é mais longo, mais perigoso, mais risco. Se você quiser ir, fica à vontade. Deus não vai te segurar, a escolha é nossa. Por quê? Porque a gente precisa evoluir, a gente precisa aprender. E é por isso que a dor existe. Né? A gente é como a lagosta. Conhece a lagosta? Alguém já viu lagosta? Alguém já comeu lagosta? Já comeu lagosta? Já viu? Eu nunca comi, né? É caro, né? Sabe por que a lagosta é tão cara? Sabe? Já comeu? Sabe por que ela é tão cara? Porque ela é muito sensível e você não consegue criar ela em cativeiro. Por exemplo, o salmãozinho que a gente come no japonês é criado em cativeiro. Mas a lagosta não, ela morre. Não que morre todas morrem, mas morre muito. Acaba não sendo viável economicamente. Então a lagosta ela tem que ser pescada na natureza onde ela está. A pescaria selvagem que eles falam. Então ela fica cara. Mas sabe como que ela funciona? Ela tem um corpozinho que é quase uma gelatina. É um negocinho frágil, frágil, frágil. Mas para ela se proteger, ela vive no fundo do mar. E ela tem muitos predadores. Ela constrói uma carapaça em torno dela. Aquela carapaça é um negócio assim, nem tente morder. Até porque eles não servem desse jeito mesmo, né? Tem que abrir para comer o que tem dentro. A carapaça não é comestível, a carapaça é muito dura, é que protege. O problema é que a lagosta cresce, mas a carapaça não. Então, de tempos em tempos, ela tem que fugir, se esconder num buraco, jogar aquela carapaça fora, aquela armadura, para fazer outra. Maior, com espaço, para ela crescer. Passa mais um tempo, de novo. Cada vez que ela cresce um certo tanto, começa a não caber dentro daquela armadura, ela tem que jogar fora e pegar outra. Então, a gente não tem alternativa, a gente tem que crescer, porque a lei da evolução é inevitável. Porque assim, vamos pensar, Deus criou tudo. Tinha duas opções, né? Criar a gente já perfeito, tudo certo, não tem defeito, não tem, a gente sabe tudo, ia ficar um olhando para a cara do outro, né? Ou criar todo mundo no zero, vamos aprender, vamos crescer. Vocês fazem do jeito que vocês quiserem, o caminho que vocês quiserem, a velocidade que vocês quiserem. A única coisa é que você não pode voltar. E de tempos em tempos você ficar muito tempo parado, ou manda um aguilhão, manda um negócio que te cutucar para você dar uma andadinha. A gente não pode, a gente tem que evoluir, a gente tem que crescer e a lagosta também. Então, nesses momentos, são os momentos da dor, porque a gente fica vulnerável, a gente está sem a carapaça, que é a zona de conforto, aquilo que está aparentemente bom. Mas já repararam que parece que a gente tem um monte de problema ou defeito, coisa a gente trabalha, se esforça e melhora. Agora estou bem, daqui a pouco começa outra coisa. Mas eu nunca pensei, nunca que eu ia passar um negócio desse, que isso tinha, não fazia parte dos meus defeitos quando eu olhava para mim e falava, você tem isso, 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 tá, beleza, vamos cuidar. Eu nunca nem pensei nisso. Começa a aparecer, porque a gente tem que continuar seguindo. Então, é inevitável. Então, esse é o objetivo da dor, do sofrimento, né? Esse assunto é um assunto muito, muito interessante. É lógico que a gente já está no tempo, a gente não vai continuar, mas há diversas coisas para ser falado, inclusive algumas que eu acho muito interessante, como por exemplo sobre o mal, o que é o mal. Porque eu não falei, a gente diferenciar o bem do mal, mas o que é o mal, né? E principalmente aquela questãozinha assim que eu não toquei, mas que muita gente pensa e tem acho que até tem livro falando isso, e a gente às vezes vê
Por que pessoas boas parece que sofrem mais do que pessoas ruins? Fala que ele lá só apronta, é corrupto, é sem vergonha, parece que tudo dá certo. Não fica nem doente. Nem uma doencinha para ele ficar, né, ter um sofrimentozinho, a gente ficar um pouco menos... Nosso ciúme, nossa inveja ser um pouquinho alimentada, nem isso. E aquele coitado, pessoa tão boa, tanto problema desde que nasceu, é uma coisa atrás da outra, quando melhora uma ainda acontece outra, não é possível. Você sabe por quê? Só para finalizar, já repararam que isso acontece muito? Lógico que os infortúnios, acontece com todo mundo, com bons e maus, com evoluídos e pouco evoluídos, mas parece que acontece mais com essas pessoas, a pessoa tão boa, a pessoa está assim, num trabalho tão maravilhoso e de repente começa a acontecer os problemas. É porque a gente, a partir do momento que a gente se programa e resolve que vai lá no plano espiritual, que a gente entende tanto que errou e se compromete a fazer a coisa certa, o que acontece? A gente lembra dos erros e aquilo tudo a gente tem que pagar, porque a gente mesmo cobra da gente, a nossa consciência que cobra. Enquanto que aquele que está fazendo errado não quer saber. Então ainda não atingiu porque ele está fugindo. Mas a hora que ele parar e tiver que enfrentar, vai acontecer as dificuldades. Ah, pode? Não é só esse dor, todos esses bagulho para não evoluir, para se movimentar, muito novo, entende? Mas qual que é o objetivo final da evolução? Para que a gente evolui? Por que a gente tem que evoluir? Porque, sabe aquela história de Deus fez a gente a imagem e semelhança dele? Aí as religiões costumam ir lá e fazer um desenho de um senhorzinho de idade e tal. A semelhança não é essa, a semelhança é a perfeição. Lógico que a gente não vai ser Deus, mas a gente vai chegar lá, faltando aquela vírgula para ser Deus. A gente vai evoluir para atingir essas potencialidades máximas que a gente tem. A gente nasce com tudo perfectível, mas nada perfeito. Tudo para ser desenvolvido. Ah, mas qual que é a graça? O problema é que a gente ainda tem pouco entendimento. Por exemplo, a gente sabe de 5 sentidos: olfato, paladar, né? Audição, visão. Os espíritos dizem que lá tem outros. Tem coisas que eles não têm como dizer pra gente, do mesmo jeito que eu não consigo falar pro meu amigo o que é azul, o que é vermelho, o que é amarelo. Então a gente ainda não tem nem noção do que é essa evolução, do quanto a gente vai. Sabe, lá no livro dos espíritos, Kardec fala dos tipos, discrimina lá os tipos de espíritos, o top são os espíritos puros. Mas vários livros contam que depois daquilo ali, você ainda vai fazer um cursinho para ser espírito crístico. Jesus era um espírito crístico. Jesus é um espírito crístico, governador do planeta Terra. Cada planeta tem um governador. O sistema tem outro governador. A galáxia tem outro. O conglomerado tem outro. Quer dizer, Jesus você entendeu onde Jesus está? É onde nós estamos perto dele? Nós estamos aqui, ele está aqui e ainda tem muita coisa para subir. É isso. A gente tem coisas que a gente não tem condição ainda de entender, mas a gente vai entender com o tempo. Beleza? Explicou um pouquinho? Tá bom. Então vamos encerrar. Eu quero agradecer a presença de todos os encarnados e todos os desencarnados que assistiram essa palestra. E até a semana que vem. Amém.